Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje o tema é a digitalização dos laboratórios na prática. A gente está com um convidado muito especial, um convidado que já está atuando há mais de 20 anos no mercado. Ele é diretor técnico de análises ambientais da Merrier NutriSciences. É o Marcos Secato. Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. A gente que agradece aí a sua presença, uma experiência enorme no segmento. E junto com ele a gente tem o Jorge Raffaelli, ele é fundador da Labsoft, também acumula, juntar essas duas figuras aí, a gente tem quanto tempo de experiência no mercado? Bastante tempo, né? Nem fala. Uns 50, não dá para falar muito, uns 50, 60, vai. Bastante tempo, bastante experiência. Hoje eu tô no lugar do Rafael Pimenta, ele não pôde comparecer à live, então eu já me apresentei, não, né? Meu nome é Rodolfo Stenick, sou responsável pelo marketing da Labsoft. E hoje a gente vai fazer então algumas perguntas, a gente está nesse clima descontraído aqui, mas a gente vai falar desse assunto que já há bastante tempo vem sido conversado, a questão da transformação digital, a automação dos laboratórios, os benefícios, os desafios, né? E falar um pouco disso na prática, né? O Marcos já participou de todo o processo de transformação. Antigamente, a Merrier, a parte ambiental da Merrier, na verdade, não só ambiental, né? De alimentos também, chamava Bioagri, né? E a Merrier, que é um grupo internacional, fez a compra da Bioagri e o Secato, então, já há bastante tempo está como diretor e continua agora mesmo sobre o nome da Merrier, continua como diretor da parte de análises ambientais. Como é que foi na sua época, né? Porque isso já aconteceu. Quanto tempo faz? 18 anos, né? Que vocês iniciaram o processo e passaram por todo um processo de transformação digital do laboratório. Como é que foi naquela época? Como é que era? Como ficou depois? Enfim, conta um pouquinho da sua experiência inicial aí com a digitalização do laboratório. Legal. Na verdade foram 17 anos, né? Eu estou na empresa já há 21 anos, né? E desses 21, 17, né? Os 17 últimos, a gente trabalhou com o sistema digitalizado. Então, eu tive o prazer de acompanhar a transformação digital da empresa, né? E em 2001, 2002, a gente andava com disquete dentro da empresa, né? Com papel para todo lado, disquete. Então, a gente, apesar das análises seguirem um procedimento analítico baseado em métodos oficiais, você trabalhar com os dados era muito difícil, né? Então acabava sendo um gargalo você transformar, né, aquele dado bruto do equipamento num relatório digitalizado para o cliente, né? É tudo feito na mão, realmente, com auxílio de Word, Excel, cálculos manuais, calculadoras, e chegou um momento que aquilo passou a ser um gargalo no crescimento da empresa. E aí decidiu-se, né, pela implementação de um sistema digital, e desde então a gente vem trabalhando, né, com isso. Isso mudou muito a rotina de trabalho, né, facilitou, eliminou muitos gargalos nessas etapas do processo e tornou possível o crescimento da empresa, né? Entendi. O Jorge participou também desse processo, né, de transformação junto com você, 17 anos atrás. Você lembra, Jorge, como é que era? Lembro. Estava na implantação na época, né? Estava fazendo acontecer de verdade, como time hoje de implantação, né? Então, eu lembro, assim, foi um belo desafio, né? Foi o primeiro laboratório de grande porte, né? De serviços, primeiro laboratório de serviço de grande porte que a Labsoft recebeu lá. A Bioagri acreditou no nosso trabalho e nós fomos para as cabeças, como se diz, né? Para fazer a coisa acontecer. Foi muita evolução do MyLeans na época, né? Tivemos muitos aprendizados ali, coisas que nós não víamos em laboratórios menores ou que não tinha a demanda tão grande quanto a Bioagri na época, né? Então foi fantástico, foi um período de aprendizado também super importante para nós, né? De fazer, né? Aquilo que nós idealizávamos e tal, fazer dar resultado de fato, né? Com certeza. E quais que foram os desafios, né? Agora passando para o Secato, quais que foram os maiores desafios que vocês enfrentaram para transformar um laboratório que era muito baseado em papel e planilha em um laboratório mais digital? Bom, foi tudo novo para a gente, né? Então, acho que o maior desafio foi ceder a mudanças, né? Quando você sai de um sistema totalmente no papel para um sistema digitalizado, você precisa ceder bastante, você precisa mudar, olhar os seus processos, rever, questionar, né? E tentar adaptar. Você não pode fazer com que o software ele se adapte à sua estrutura.
uma parte o software vai fazer e a outra não. A outra você tem que realmente adaptar a sua estrutura, a sua rotina produtiva a rodar dentro de um sistema, né? Então, isso acho que foi uma das partes mais complicadas, né? E hoje não seria um problema, mas na época, né, 17 anos atrás, era realmente o pessoal entender que aquilo era necessário, né? Você não tinha, né, todas as ferramentas que a gente tem hoje, que hoje faz parte da rotina das pessoas, né? As ferramentas digitais. Na época não era. Então era muito difícil. Então a partir do momento que a gente convenceu, né, que uma parte do grupo vestiu a camisa, fez, mostrou como funcionava, foi mais fácil. Mas esse primeiro passo também de convencimento das pessoas, pela até a época, foi um pouco mais complicado, né? Foi um desafio. E esse é uma das coisas que a gente discute bastante na Labsoft, né? Até o Jorge chegou a escrever artigos sobre isso, né? Que o pilar para a transformação digital, na verdade, os 3 pilares, além da tecnologia, são os processos e as pessoas. Então, realmente é um grande desafio você conseguir convencer todo mundo da necessidade quando está todo mundo acostumado com alguma coisa, né? Uma coisa que para eles está funcionando, né? Mas do ponto de vista do negócio, nem sempre aquilo faz sentido, né? Sim, sim. E tem um ponto adicional aí que não é só as pessoas se convencerem ou quererem, né? Tem, claro, essa resistência natural, todos nós, né, humanos, temos uma resistência natural às mudanças. São raras as pessoas que toda mudança vem como oportunidade, né? São poucos, né? Então tem essa questão que a resistência realmente ao novo, né? Mas tem a questão de preparação das pessoas para esse processo que virá, né? De, poxa, olha, nós vamos implantar o sistema, então o que as pessoas têm que aprender, o que elas têm que contribuir nesse processo para que lá no final nós tenhamos um processo implementado com o melhor sucesso possível, né? E essa é uma tarefa também do fornecedor de links ou do fornecedor de sistema também conseguir educar as pessoas da empresa, né, junto com os responsáveis pelo projeto, para que isso realmente traga benefícios, né? E falando nisso... Vou dizer a verdade, na época eu não tinha essa visão, né? Hoje nós tentamos fazer isso, né? Tentamos planejar isso junto com o cliente, né, para que essa transição seja mais fácil, né? Muita coisa nós aprendemos nesses 20 anos de história aí de Labsoft, e esse foi um dos aprendizados, né? Hoje a gente tenta fazer com que, se tenha em consideração essa questão. Cara, vamos olhar os teus processos, vamos revisar os teus processos já pensando, né, numa tecnologia digital, nessa transição. Vamos pensar como é que estão as pessoas, como é que a gente prepara as pessoas para esse processo. E, claro, tem a tecnologia, né, que aí cada fornecedor vai ter a sua, para tentar, né, fechar o resultado final da melhor forma possível, a potencializar os ganhos, né? Eu percebi, né, nesses anos aí de idas e vindas, de sucessos e fracassos, que se você não trabalhar os 3 pontos, certamente o teu resultado não vai ser o melhor, o possível, né? Que você teria 100% do resultado, você vai ter 90% do resultado. Não dá para pensar que só, vou colocar um software, vou colocar um sistema e vou resolver todos os meus problemas se não houver aí um trabalho conjunto, né? De todo mundo para potencializar isso, né? E falando em potencializar os benefícios, quais que foram, Secato, os principais benefícios que você entende, né, que a transformação digital trouxe para a sua operação? Bom, foram vários, né? Acho que nesses 17 anos é uma constante, a gente nunca para de evoluir, né? Sempre trazendo uma ferramenta nova, mas o grande choque ocorre no laboratório quando você começa a eliminar os seus gargalos que não estão relacionados muitas vezes à parte analítica ou algum equipamento, está relacionado a dados, né? Então, quando a gente integrou, por exemplo, os equipamentos com o sistema, de modo que você apertando um botão, você tinha uma transferência automática, sem erros, né? sem necessidade de conferência, centenas, milhares de dados, né? Lá do equipamento, do cromatógrafo, do ICP, para o sistema, e aquilo ocorrer de forma tranquila, foi um ganho astronômico, né? E a parte de cálculos, né? Cada resultado daquele tinha que ter alguém com uma calculadora fazendo a conta. Depois o sistema verificado, implementado, aquilo passa a ser automático, né? Você também, com um botão, né, um gravar lá naqueles dados, você tem todos os seus resultados finais calculados,
sem erros, né? Então, isso foi um ganho grande, né? Um outro grande benefício foi a parte final do processo, a emissão dos relatórios de ensaio. Antes da transformação digital, era tudo feito manualmente em Word. O mais automatizado era uma planilha de Excel que era a imagem do relatório de ensaio para o cliente, né? E quando a gente quando colocou tudo dentro do sistema, aquilo você não via mais o relatório, você simplesmente autorizava um resultado e aquilo ia para o cliente, né, num PDF, refletindo a realidade do banco de dados. Então foi um ganho gigantesco também, né? Então não existia mais fila na emissão, era mais um gargalo que tinha sido superado, né? Então acho que esses 3 pontos principais, né? E depois inúmeros outros que ao longo desses 17 anos aí de laboratório rodando de forma digital surgiram, né? Que auxiliam cada necessidade cada momento, cada necessidade que a gente tem. E aí, dessa forma, né, também você consegue, o pessoal não precisa mais transcrever coisa, então, além de diminuir os erros, você também consegue colocar o pessoal realmente para fazer análise, para fazer os trabalhos que são referentes realmente à função deles, né, a função dos Exatamente. analistas, enfim, eles não ficam mais fazendo esse tipo de trabalho administrativo, né? Então, Exatamente. com isso também aumenta a produtividade não só da parte da automatização, mas também da parte humana, né? Eu acho que o pessoal se sente mais motivado, pelo menos eu imagino, né? Exatamente. Mas o pessoal pode se concentrar naquilo que é o trabalho deles mais importante ali, que é o performar, o executar a análise, né, com cuidado e tal. Porque pensa no seguinte cenário, né? Eu tenho um laboratório que tem bastante trabalho. Além do trabalho analítico, eu tenho todo o trabalho de transcrição de dados, cálculo manual e geração de relatório e tal. Então, eu tenho muito trabalho aí. Se eu consigo tirar este trabalho que não é uma tarefa agregadora de valor, né? A transcrição é uma tarefa que tira valor do processo, porque ela insere erros inevitavelmente no processo. Então, se eu tiro isso, eu não só potencializo, né, um resultado mais confiável, como eu também consigo ter tempo, liberar tempo das pessoas para que elas possam se concentrar, não correr em tudo, né? Agora ele consegue fazer o trabalho dele de uma forma mais concentrada, de uma forma mais, né, adequada em termos de tempo, né? Então é um ponto realmente importante a se pensar, né? Porque a gente tira a pressão, né? A gente sabe que toda vez que tem até acreditado, né? A pressa é inimiga da perfeição, né? Então, toda vez que a gente tira essa pressão, é salutar também do ponto de vista de qualidade dos resultados, né? Qualidade do trabalho executado. Com certeza. Essencial isso, na verdade, né? E, Secato, você comentou a respeito também da aquisição de dados dos equipamentos, né? Então, você acredita que essa provavelmente é uma das funcionalidades que mais foram benéficas, né, para vocês no laboratório. Quais outras tecnologias e funcionalidades você acha que não podem deixar de ser aplicadas no laboratório? Bom, com o passar do tempo, né? Então, isso que lá atrás fez realmente a diferença, chamou atenção, né? Passa a ser normal, passa a ser rotina, né? E outras necessidades, de repente, até com uma necessidade menor de mão de obra, torna-se relevante, como você integrar uma simples balança, né? Você não precisa mais anotar lá um dado, né? Anotar uma massa que você pode anotar um valor errado. Você simplesmente pode imprimir o visor lá da balança na planilha do sistema, né? De forma automática, apertando um botão. Então, são diversas outras ferramentas, né? Ferramentas que ajudam na revisão dos relatórios, né? Que conseguem fazer ali verificações com centenas de regras matemáticas de forma automática. Então, são várias etapas que a gente foi agregando ao longo desse período, conforme a necessidade realmente vinha surgindo, né? E a gente continua fazendo isso até hoje. Sim, E nunca nunca para. vai O parar. processo de transformação, transformação digital, ele é constante, né? Não é uma coisa que nem a gente comentou, não basta você simplesmente chegar e vou colocar um sistema e problema resolvido. Até porque, não apenas envolvendo pessoas e processos, mas as tecnologias também mudam, né? Então, o que era, às vezes, novidade 15 anos atrás, hoje já é uma coisa obsoleta, né? O que na Merrier vocês têm implementado hoje de tecnologias, assim, mais recentemente? Eu acho que a integração
com pequenos equipamentos, integração com pequenas máquinas, de modo realmente a tentar eliminar o máximo possível a circulação de papel dentro do laboratório. Quando você começa com esse processo, é muito fácil você sair lá do... é muito fácil você reduzir 80% daquele volume de informação, de papel, de dados que você tem, né? Só que quando chega, né, nesses 20%, nos 10%, nos 5%, você já começa... É muito esforço para pouco resultado, né? Então, isso vem realmente depois de vários anos, né? E o objetivo realmente é ter basicamente um laboratório sem papel. Você faz uma análise, você já registra diretamente no sistema, seja ali em último caso, por digitação, alguma análise que é muito simples, que você não tem uma forma de integrar, ou para os pequenos equipamentos realmente transferir esse dado automaticamente. Então, esse acho que é o nosso... É o que a gente está buscando hoje, né? Tentar realmente quase zerar o papel dentro do laboratório. Quando o Lins foi instalado passou por todo o processo de implantação do Lins, esses pequenos equipamentos, balanças, naquela época ainda não tinha conseguido fazer uma integração. Isso é uma coisa que foi sendo feita no decorrer do tempo. Exatamente. A prioridade sempre é onde você gasta mais tempo, né? Onde que eu invisto Sim. mais tempo para tirar. Então, não dá nem para comparar o tempo de anotar uma massa com o tempo de você calcular, por exemplo, os compostos de uma corrida de semivolátil, que tem mais de 100 componentes ali, né? Então, a prioridade realmente sempre fica com onde você gasta mais tempo, né? E depois, ao longo do período, você vem trabalhando. Quando aquilo deixa de ser um problema, outro passa a ser o gargalo, e aí você foca ali, né? Sempre buscando essa melhoria constante, né? Como a gente Exatamente. disse, né? Acho que o Exatamente. Secado trouxe dois pontos importantes aí. O primeiro é que todo o processo tem que começar com essa análise, né? Qual os 20% de esforço que eu vou matar 80% dos problemas, né? Pareto, pensar nessas coisas. Então, claro, não é sempre assim, né? Pode ser 30, 70, não importa, né? Mas é qual o esforço menor, né? Qual o meu foco de esforço para que eu realmente mate a maior parte dos problemas e ganhe tempo para que aí eu possa, né, investir esse tempo em outros processos de melhoria até, né? E realmente é assim mesmo, né? Às vezes aqueles 20%, aqueles 10% dos problemas restantes são mais trabalhosos, ou pelo menos eles devem ficar para um segundo plano, porque não dá para atacar tudo ao mesmo tempo, né? Então, realmente tem que concentrar os esforços, né? Então, esse eu acho que um ponto bem importante também, e que cada vez mais, né, a gente tenta fazer, é olhar juntos, né? Lá naquela época, a gente já olhou ali, né? Qual eram as coisas críticas, corremos naquilo que era crítico, naquilo que, inclusive, né, tinha equipes que estavam com vontade de testar e tal. A gente foi naqueles pontos para que esses resultados falassem por si só e motivassem o resto do processo de transformação, né? Isso aí, tem que colocar na balança, né? Com perdão do trocadilho. Tá certo. Medir, né, o custo-benefício, né, de determinadas ações e traçar, às vezes, um planejamento mais longo do que muita gente gostaria, né? Para ter, realmente maximizar, né, todo esse processo. E hoje. Uma coisa que é engraçado, por exemplo, lá na implementação, todo mundo não sei se dá certo aqui, vamos tentar, mas não sei se vai dar certo, porque era novidade, né? E hoje é ao contrário, hoje o pessoal que pede, pô, a gente consegue fazer isso, né? Porque eles também já perceberam, pô, é melhor você trabalhar ali com o computador na hora, já resolver, do que você anotar, do que você transcrever, né? Então, é legal essa troca, né? Há 17 anos atrás, o pessoal tinha um pouco de receio, hoje eles pedem, né? O que é possível deixar automatizado, todo mundo quer, né? Então, por isso que é um desenvolvimento constante, realmente. E como é que você imagina que seria para o pessoal não ter um laboratório digital hoje? Olha, um laboratório que não seja digital, ele roda. Ele funciona, né? Tem os equipamentos, tem as análises, mas ele não vai ser um laboratório produtivo, ele não vai ser um laboratório competitivo, né? Porque o tempo que você gasta para estas tarefas, né, que um sistema consegue fazer assim de forma muito rápida, é maior do que o tempo que você gasta, por exemplo, para fazer uma própria análise, né? Então, eu acho que um laboratório que não seja digital hoje, ele tem uma dificuldade competitiva, né? Não é competitivo, né?
E ele tem uma limitação grande de crescimento. Muitas vezes a limitação dele não é na capacidade produtiva de uma máquina, e sim na capacidade de processar os dados que aquela máquina gera. E aí você esbarra numa limitação humana mesmo, né? Exato. Não tem o que fazer. E, na verdade, pensando bem, qual empresa hoje é que não. Assim, as empresas que não fazem uso hoje, independente de ser laboratório, independente de ser como a Labsoft, uma empresa que desenvolve tecnologia, né? As empresas que não fazem uso das ferramentas disponíveis no mercado realmente ficam para trás. Não tem muito o que fazer. Em termos de gestão, é um nível de dificuldade muito grande, né? E aí, isso se aplica também numa realidade, por exemplo, da ISO 17025, para conseguir uma acreditação como essa. É possível você conseguir a 17025 sem uma transformação digital no seu laboratório, só que é muito mais difícil, né? Exatamente. Você consegue, obviamente, né? Como eu já disse, o laboratório conseguiria rodar, mas tudo é mais difícil de você demonstrar, né? Porque um sistema você consegue ver o dado, de onde veio o dado, como aquele resultado final foi gerado. Então, as etapas que você tem de conferência são muito menores, né? Então, realmente, o sistema desse ajuda bastante, facilita, ele dá rastreabilidade total ao seu sistema, né? E essa rastreabilidade num processo de auditoria facilita muito, né? Tanto o trabalho do auditor quanto para vocês mesmo no dia a dia, né? Exatamente. Tem um ponto, né? Quando a gente fala dessa transformação toda, né? A transformação, a automação em geral, né? Hoje se fala em transformação digital, né? Mas a questão de ser digital existe há muito tempo, né? Tu não automatiza nada se você não digitalizar. O ponto fundamental é esse, né? Tem que digitalizar para depois automatizar. Então, essa transformação, automação, ela começou na indústria, depois foi comércio, né? Qual o mercado que você vai hoje, salvo os mercadinhos de bairro muito pequenininhos, que não tem um leitor de código de barra para os produtos e que não tem um software ali que faz tudo. Eu sou do tempo que eu ia no mercado, o cara pegava lá e ficava somando preço, né? Era assim, 300 caixas para dar vazão aquilo, porque imagina, né? Eu pego 50 itens, o cara tem que digitar 50 preços com casa decimal. Imagina o número de falhas nesse processo, o tempo e tal. Então começou na indústria, foi para o comércio e agora chegou no serviço, né? Então, agora, há alguns anos, né? A gente tá Não, falando mas é um negócio curioso que você mencionou o código de barras, né? É uma coisa que pra gente no dia a dia é tão normal, que nem você falou, vai no supermercado, passa ali a compra no código de barras, e tem muito laboratório que não tem leitor de código de barras, que tem recebe a amostra sem código de barras, enfim, que é um processo que tenho certeza que é muito mais demorado do que quando você tem automação para isso, né? Com certeza, com certeza. Então, a área de serviço, hoje ainda, né, tem muita coisa por fazer, né? A automação dos processos de serviço, né? Então, e é o caso do laboratório de serviço, né? Não tem jeito. Essencial para o laboratório de serviço, para manter a competitividade no mercado, é isso mesmo. Bom, a gente falou muito dos benefícios, das coisas boas, mas eu queria também saber se nesse processo, desses últimos 17 anos, desde o início da digitalização do laboratório, se teve coisa que você faria diferente, Sakato. Sim, né? Quando você vai implementando, né? Como eu disse, lá no começo você tem que ceder, mas você não quer ceder, né? Então você acaba fazendo algo misto, né? E quando você tem um sistema, é muito difícil você mudar o que você implementou. Não é impossível, mas aquilo já está numa rotina, né? Já está numa rotina. Então é mais difícil. Então hoje, se eu fosse implementar um novo sistema, eu seria um pouco mais rígido, digamos assim, no que configurar, no que permitir, né? Porque tudo aquilo que você faz lá no começo, né? Pensando que você ainda está no Word, que pode tudo, né? Depois é sempre mais difícil de você tratar, né? Você já tem um cliente que está acostumado a receber daquela forma e você colocou aquilo no sistema, né? Então, para você tirar aquilo é bastante difícil. Então, hoje, eu acho que a principal mudança seria essa, né? A gente tentar ser um pouco mais sistemático, digamos assim, né? E esse É, você acha que foi o maior aprendizado? Exatamente. isso é uma palavra muito importante, né? Você não automatiza o que não está sistematizado, né? O processo que não está sistematizado. Então,
e hoje também, né, a gente aprende muito, de alguns anos para cá, a gente vem olhando assim, né, tenta olhar processo, tenta definir como vai ser o processo com o novo sistema, faz provas de conceito, né, e com base nessas provas de conceito, define a estratégia de implementação definitiva, né? E aí padrões são muito importantes, né? Padrão de cadastro, padrão de... Como é que nós vamos criar os nossos grupos de análise? Como é que nós vamos criar nossas especificações? Enfim, como que você vai estruturar os seus dados para que você tenha o melhor resultado possível lá na frente, né? E outro ponto fundamental, né? Estabelecer, durante a implantação, tu vai ter uma equipe de implantação, mas depois ter um guardião, né, do portão ali de acesso ao Leans, porque é fundamental ter um administrador e alguém que vai, né, sempre manter aquela sistemática, aquela estratégia, aquela política definida para o sistema, né, porque se fica aberto, vira um bando de dados e não um banco de dados, né, essa é a piadinha de sempre, e a gente, infelizmente, vê às vezes, né, pô, tem 5 usuários administradores, e o laboratório tem 10 pessoas. Porra, sabe? É demais, assim, né? Então, é muito difícil isso. Eu entendo as dificuldades no dia a dia, mas de novo, né? É importante ter um guardião ali dos dados, da estrutura a ser mantida, né? E essa talvez seja um ponto importante para um laboratório que está começando o processo de transformação digital agora, é você ter essa sistematização. Tem mais algum ponto que vocês acham importante falar para quem está começando esse processo, para quem está pensando em iniciar a digitalização? E aquilo que eu falei no início, né? Você entender o seu processo e verificar se aquilo está correto, né? Se você está fazendo como você está acostumado ou como deveria ser, né? Que você não pode tentar... Quando você digitaliza um processo que está errado, está ruim, você vai ter um processo ruim rodando de forma mais rápida, talvez, né? Então, acho que é importante, né, para quem está começando, olhar os seus processos, entender, poxa, por que no sistema é do modo A e eu faço do modo B? O meu modo B está certo? Se eu implementar o modo A, que é a rotina aqui do meu sistema, o que eu perderia? Acho que esse tipo de pergunta você tem que estar se fazendo constantemente, né, para você aproveitar esse momento de implementação e corrigir também, né, o que você faz, olhar lá para dentro do seu laboratório, né, e entender cada linha de operação, ver se aquilo é realmente necessário, se não é, se pode ser feito de uma forma mais fácil, né, com o uso das ferramentas que o sistema já traz, né. Eu vou trazer um caos, como se fala lá no Sul, um caos real. E isso eu vivenciei, assim, na prática, né? Eu fui lá, implementei, né, o cálculo, peguei o procedimento, né, do laboratório, implementei o cálculo. E aí, claro, sempre você vai validar esse cálculo, né, que está no sistema com dados reais e tal, né? Aí pega planilhas, resultados reais, começa a transcrever e validar. E não bate, né? Com desvios relativamente pequenos, mas não batia de jeito nenhum. E aí começa a investigar o que não batia. O procedimento não estava mais sendo seguido ao pé da letra ali, o cálculo. Então, existia um desvio no cálculo que gerava um desvio no resultado de análise, né? No procedimento de cálculo ali, na transcrição do equipamento para a calculadora e depois papel, né? E assim, né? Quantos milhares de resultados foram liberados sem, às vezes, o melhor resultado, né? O resultado mais preciso possível, né? A gente não está falando só de casa decimal, não. A gente está falando de algum desvio de verdade, tá? E isso eu vivenciei na prática, né? Eu tenho certeza que de vez ou outra acontece coisas assim. Então, rever os processos é realmente interessante, né? Às vezes, por um motivo ou outro, as pessoas que estão fazendo interpretam, porque um procedimento de trabalho, uma instrução de trabalho é um texto, né? Que tem ali um cálculo, mas que as pessoas interpretam aquilo para fazer o seu trabalho. Eventualmente, as pessoas tiveram um desvio nesse entendimento e estão fazendo, né? E aí um cara faz ou ele tem um jeitinho dele de fazer, e quando vai treinar, a pessoa treina nesse jeitinho, e aí quando tu vê, é aquela história assim, né? Por que você faz isso? Não sei, porque fulano fazia.
Aí vai lá falar com o fulano, não, fulano, mas por que faz isso? Eu não sei, porque o fulano que me treinou fazia assim. Vai herdando, né, uns Cara, é erros de assim, processo. todas as áreas. Na Mobsoft é assim, né? Não estou criticando o laboratório, não. É inerente a processo e inerente à questão humana, né? Então, eu tenho certeza que no Mobsoft tinha um momento assim, cara, por que tu registra o suporte desse jeito? Sei lá, porque me ensinaram assim, né? Por isso que a gente fala que é uma melhoria constante, né? Exato. Porque, então, assim, a gente tá, no caso da Labsoft, né, posso falar também, né? A gente tá revisando processos, tá com o departamento de qualidade sempre ali em cima do pessoal. É um trabalho constante, né? Volta aquilo que a gente já falou. Não adianta contar, achar que vai colocar um software, vai colocar um sistema e vai resolver se você não consegue ter uma qualidade no processo, né? E tá monitorando isso constantemente, né? Cara, resultado é pessoas, processo e tecnologia. É isso. Não Só a tem jeito. tecnologia não faz milagre. De jeito nenhum. Na verdade, pode até atrapalhar, dependendo do que for o caso. Isso é fato. E, Secato, eu queria entender, na sua visão, um pouco também sobre expectativa de futuro. O que que você acha de tecnologias que estão vindo por aí, como inteligência artificial? Você já tem alguma experiência com isso? Qual que é a sua visão para o futuro da tecnologia dentro do laboratório? É uma evolução constante, né? Então, obviamente, inteligência artificial é tudo muito novo, né? Acho que principalmente para um laboratório ambiental, que você tem diversos processos, diversos tipos de amostras diferentes, né? Ranges de resultados, assim, muito grandes, mas é possível, acho que é o caminho, vai seguir, vai, de repente, chegar no momento que, pela uma região que você coletou uma amostra, por exemplo, é esperado um tipo de resultado, se é diferente daquilo, um sistema, por exemplo, te avisa para estar te alertando, poxa, olha, confirma isso, vê se não tem nada aí, porque está um pouco fora do histórico, né? Então, acho que vai caminhar para alguma coisa nesse sentido, né? E realmente ferramentas que vão te ajudar a sumir com o papel, vai ser tudo realmente digital, tudo vai estar lá no banco de dados, né? Qualquer informação disponível em qualquer momento, acho que é isso que a gente deve ter aí no futuro próximo, né? E Jorge, também, o que que você está vislumbrando aí para o futuro do mercado? Assim, ó, eu vou dizer o seguinte, eu já pensei bastante sobre essa questão de inteligência artificial, acho que sim, existem áreas de aplicação. Num laboratório de serviços é mais complicado, obviamente, né? Quando a gente pensa em resultado, em avaliar resultado, é mais complicado, porque a gente está falando de muitas amostras de lugares diferentes, de fontes diferentes, clientes diferentes, níveis de contaminação diferentes. Então, conseguir planejar e segregar uma aplicação é um grande desafio, né? Existem, sim, né, ideias, né, para revisar resultado, ajudar a prever carga do trabalho no laboratório. Então, existem coisas, ideias, mas ainda eu entendo que vai levar alguns anos para começarmos a ter exemplos práticos, porque até lá a gente vai ter que experimentar, né? E nesse processo de experimentação a gente vai ter muito erro, e isso não é só no laboratório, isso acontece hoje nas aplicações de inteligência artificial. Quando a gente olha hoje o resultado que algumas áreas, né, da economia estão tendo, a gente não está vendo os 10 anos de fracasso, e tentativas e fracassos, né? A gente só olha ali o cara mostrando, né, o show e tal, mas tem um processo de aprendizado como tudo na vida, né? Nada, né, acontece assim. Então, acredito sim que existem, mas eu acredito que existem mais aplicações diretas, mais práticas numa indústria do que num laboratório de serviço, ou pelo menos o desafio no laboratório de serviço é muito maior que numa indústria, porque numa indústria eu estou fazendo análise daquele produto, daquela matéria-prima, é um processo sempre, né, é sempre daquele jeito, a análise é sempre daquele jeito, o produto é produzido numa linha de produção que tem o seu comportamento já previsível de alguma forma. Então, conseguir achar representatividade dos dados, né, dentro de uma massa de dados é muito mais fácil em aplicações industriais do que num laboratório de serviço. No laboratório de serviço, o desafio, né, para o cientista de dados é muito maior, com toda certeza. Né? Ele vai ter que entender Complexidade.
as coisas... É uma comparação, né? Um exemplo também. Uma vez eu tive o prazer de visitar um laboratório de análises clínicas, né? Também é um laboratório de serviço, mas análise clínica, claro, tem todas as suas particularidades, mas 90%, sei lá, ou até mais, é baseado em testes de rotina, aqueles testes que a gente faz ali a cada 6 meses, né? E eu conversando com o responsável lá pela liberação dos resultados, porque não tem, né, um responsável por liberação. O sistema vai lá e verifica se aquilo tá bom e autoriza automaticamente, né? Mas ele falou assim, eu perguntei, eu brinquei com ele, mas uma pessoa que tem aí colesterol muito baixo, né, muito alto, qual que é o range, né? A pessoa, umas 5 vezes, né? Quem tem aquele colesterol baixíssimo é aquele cara que tem que tomar um medicamento, né? E na área ambiental, fala assim, olha, uma amostra que não tem nada, uma que está contaminada tem um range de mais de 1 milhão de vezes. O cara fala assim, esquece. Até o equipamento não é feito para ler daquela forma, né? Você tem que diluir, trabalhar com situações que não tem. Amostra de sangue, amostra de sangue. Você tem ali as suas dificuldades, obviamente, mas segue um padrão, né? A grande maioria tem aquele padrão. Então só é avaliado aquilo que não está no padrão, né? Só que na parte ambiental é difícil, né? É realmente mais complexo. Mas um dia a gente chega lá também, né? E isso é um dos motivos que os laboratórios de análises clínicas foram os primeiros laboratórios a serem massivamente automatizados, porque as coisas são muito mais previsíveis do que um laboratório de serviço ambiental, de alimentos, de, sei lá, concreto. Um laboratório de controle de qualidade, né? Muito diferente nesse sentido, né? Nesse quesito de análises clínicas, né? A matriz, né? Sangue, enfim, fezes, urina, elas são muito mais previsíveis, né? Sem dúvida. Ou talvez assim, né? Se a gente pensasse um laboratório para trazer uma complexidade talvez similar, assim, é um laboratório de análises clínicas que analisa fezes, urina e sangue de rinoceronte, de macaco, de ameba, sei lá, de tudo que é marciano. Aí a coisa talvez entre no nível de complexidade, mas de novo, né, cara, matrizes são matrizes, né, humanas e ponto, né? Marciano é isso, é bem coisa do futuro mesmo, né? Já que a gente tá falando de futuro aqui, quem sabe? Pessoal, a gente tá chegando no fim da live, foi muito legal a conversa, é um tom meio informal mesmo, a gente tá batendo um papo, na verdade, sobre as experiências de cada um com tudo isso, então foi muito legal. Marcos, eu queria agradecer muito a sua presença, é muito legal pra gente conversar com você, já são muitos anos aí de parceria, então obrigado mais uma vez aí por estar junto com a gente e estar participando disso. Perfeito, eu que agradeço o convite e estou à disposição para futuras lives aí também. É isso aí. Tamo juntos. Muito obrigado, realmente, muito bom, né, ter aprendido e sofrido contigo lá nos anos iniciais, que a gente ficou muito mais preparado para todos os laboratórios que viriam depois, né? Então, foi muito legal, maravilha. Obrigado, Rodolfo, também. Grande abraço a todos, boa noite. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado. Boa noite. E caso alguém tenha dúvida, também fica à vontade. Provavelmente várias perguntas já foram respondidas pelos nossos consultores aí no chat. Quem ainda não teve nenhuma pergunta respondida, também fica à vontade para entrar em contato com a gente. Tem as formas de contato aqui na descrição do vídeo. E a gente vai responder assim que possível. Obrigado a participação de todos e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.